Fala galera, episódio 4, vamos nessa. Hoje eu tô aqui com um grande amigo, um grande irmão, um cara que eu admiro muito aí no ramo empresarial, no ramo dos negócios, e trouxe ele pra gente bater um papo. Então vamos nessa. Rodolfão, e Valeu, aí, meu irmão, amigo. bom demais, velho. Obrigado por ter aceitado esse convite de vir aqui em casa, né? De ter aceitado aí e a gente bater esse papo. Aqueles nossos bons cafés agora tá virando esse bate-papo aqui pra galera. Massa, massa demais. Tinha nem como não aceitar, né? Convite desse. Primeiro podcast que eu participo, ainda mais na tua casa Ah, aqui. mano. Cara, esse foi especial, valeu mesmo. Pô, bom demais. Meu velho, vamos nessa. Eu falo assim, a gente tem muita coisa pra falar, né, na real, mas eu sempre falo assim, quem tá aqui, acho que é ouvir um pouco assim, às vezes, pra quem tá sempre falo assim, pra quem tá na dificuldade do rolê, ou seja, todo mundo, inclusive nós, mas eu acho que a gente tem já uma escola aí, um certo tempo, né, lidando com algumas coisas, e eu acho que a gente pode fazer uma troca de ideias nesse sentido. Então, apresentando até rapidinho, gente, para quem não, né, não, assim, pra gente não aprofundar muito nisso, o Rodolfo hoje tem a Profox, que é uma das grandes encadernadoras do Brasil, em relação de álbuns, material impresso, né, quadros. E eu falo isso porque, enfim, tô lá há anos e para sair de lá, alguém tem que me fazer uma boa proposta. Sacanagem. Eu cubro. Mas mas é só a minha que ele cobre. É, Como é que foi esse desafio? Como é que começou esse desafio da Profox, velho? Porque eu sei que ela é uma empresa familiar, né? Exatamente. Cara, a Profox começou antes mesmo dela ter esse nome Profox, né? Como você falou, a Profox é uma empresa familiar e sabe, aqui no Brasil, os empreendimentos, não é de hoje, que eles acontecem muito por necessidade, né? Então, no caso do meu pai, foi uma questão dessa. Ele não gosta nem que conte muito essa história, mas meu pai, quando veio para Brasília, veio do Paraná para cá, inclusive, se ele estiver assistindo, ele não vai gostar de eu falar isso. Pô, mas eu tenho orgulho da porra dessa história dele. Eu acho Ó, que demais. massa. Quando eu nasci, um mês depois de eu nascer, meu pai estava desempregado, dispensado do exército. Meu pai era sargento e ele foi dispensado. Ele sabia que ele era temporário, mas ele foi dispensado antes do que esperava. Só que meu pai sempre teve uma veia ali muito de empreender de alguma forma, se virar. Meu pai fazia lotação na época, né? Viajava às vezes para o Paraguai, vendia umas coisas para os caras lá. E a parte que meu pai não gosta é justamente essa em que ele vendia fita pirata na época, sabe? Na época da fita cassete. Ele regravava, vendia e tudo mais, e tinha uns clientes. Até que um dia, lá em Sobradinho, um dos clientes dele estava vendendo a loja que ele tinha. E nessa loja dele, ele vendia fitas, vinil, estava começando a entrar o CD, né? Aí eu já vou entregando a idade também, mas os É, cabelos brancos não dá para Não negar mentem muito. mais. É, e esse cara também vendia impressão de foto 3x4 e tal. E era uma época em que ele até falava, não, mas o que dá dinheiro é mexer com esse negócio de música mesmo, né? CD, fita, né? Mas, Pô, imagina. você lembra, né? Se a gente for falar essa daí, feita, mano, Discoteca 2001 era o melhor lugar do mundo pra gente ir, velho. Então, assim, quem imaginar que as coisas iam chegar do jeito que está hoje, né? A época do streaming, quem que compra CD hoje em dia, né? Mas, assim, beleza, meu pai comprou essa loja desse cliente dele lá em Sobradinho e beleza, ele foi meio na contramão do que o cara falou para ele. Meu pai gostou da parte ali de vender e as impressões e começou a investir mais nisso, começou a tomar mais gosto por isso. E aí foi comprando Minilab. E era uma época onde a impressão de fotografia ela vinha muito do filme. Sim. E foi evoluindo nisso daí. Só que não demorou muito, começou a vir a maior revolução pela qual a fotografia já passou, né? Que foi a transição do analógico para o digital. Então era uma época de que estava muita gente fechando as portas, né? Enquanto meu pai estava crescendo. Digo meu pai porque, cara, eu era criança ainda, eu nem trabalhava. E meu pai estava crescendo na contramão de todo mundo que fechava as portas, as principais referências que tinha aqui, tanto em Brasília como no Brasil, decrescendo, enquanto meu pai estava, digamos assim, Evoluindo. evoluindo. E por que isso aconteceu?
Porque, cara, meu pai, ele sempre teve uma visão muito afiada das coisas e ele teve a visão de que justamente o tipo de cliente que a maioria das lojas não gostavam, que era o fotógrafo profissional, né? É porque o Uhum. fotógrafo profissional era chato, era muito exigente, era muito detalhista e tinha uma pancada de outras pessoas que queriam revelar ali suas fotos de aniversário, de férias, de Natal e tudo mais. Meu pai foi focando nessas pessoas. E a fotografia digital, ela fez crescer muito, né, o número de profissionais da fotografia, que antes era uma coisa mais restrita. Então, meu pai focou nesse ponto. Cara, vou lidar com o fotógrafo profissional. Ele conseguiu perceber que esse mercado estava crescendo. E foi aonde a Profox se especializou. E só que aí chegou um momento que foi percebendo que só impressão não sobreviveria, porque antes tinha empresas que produziam álbuns e empresas que produziam impressão. O mercado foi tomando uma forma de que fomos entendendo que um não sobreviveria sem o outro. Quem era só encadenadora teria que absorver um laboratório de impressão e que era laboratório de impressão teria que incorporar uma encadenadora também. E aí foi aí que a gente foi se desenvolvendo nisso. E são coisas completamente diferentes, né? Tipo, muito distantes. Tanto que são setores separados Uhum. que um pega o do outro, né? Sim. E se não tivesse feito esse movimento, cara, a gente não ia estar aqui para contar a história, já teria ido para outro ramo. Só que aí já começa a virar um rolê quase que um pouco mais, eu diria assim, até industrial, sabe? Porque aí você já começa a mexer com, com lidar com produção, sabe, com uma engenharia de produção, com equipamentos, as instalações começam a se tornar bem mais complexas e os desafios de você manter equipe, profissionais, né, lidar com gente, que é sempre difícil. Mas o. E querendo ou não, eu não sei como é que hoje para impressão, né? Igual, por exemplo, para um restaurante. Tem muita regra que você tem que seguir? É, vamos dizer assim, não é uma regra governamental, não é a palavra que eu quero dizer. É regras assim, você sofre uma fiscalização, você tem alguns quesitos para cumprir porque você mexe com produto químico, porque você mexe com a sua parte de consumo de energia é muito alto, não sei se isso influencia ou não. Não, até que essa parte de regulamentação, Isso, eu é essa imagino palavra. que tipo, você pensa como um equivalente a uma vigilância sanitária, né, É isso, é isso. pro restaurante. Mas não tem esse tipo de abordagem do Estado em cima da gente, né? Porque, no fim das contas, o que a gente produz de refúgio do produto é basicamente resto de papel, às vezes revestimento e tudo mais, essas coisas, e tem o químico, né? Que é o esgoto do químico, porque, bom, para quem não conhece, a nossa impressão é a impressão de revelação, né? É aquela impressão que ela não é feita por jato de tinta. Ela é uma impressão em que o papel é sensibilizado, né, passando pelos Uhum. tanques químicos, e aí a gente tem aquele resultado bacana. E aí aquilo ali gera um dejeto químico, mas que tem pessoas especializadas que vão fazer a coleta disso. Ah, tá. Então Então, você tem essa coleta especializada, né? isso. Mas falando nisso, eu vou fazer um adendo aqui bem rápido. Estão se, né, falando em sair dessa impressão química, né? Ir para uma impressão sem usar esse tanto de elementos químicos, uma impressão mais. Será que isso vai chegar? Cara, eu imagino que possa chegar, mas assim, a não ser que haja uma tensão muito forte de governos para querer acabar com isso, eu acho que, igual a gente vê nos carros elétricos, né? Uhum. Tipo, a Europa, né, já disse que acho que em 2030 não vai mais poder produzir carros a combustão, só vai poder produzir carro elétrico. Eu não sei se eles vão realmente bancar essa história até o fim, mas eu vejo que na fotografia, na impressão, isso até pode acontecer, mas eu vejo que isso vai acontecer como um movimento natural. Porque, por enquanto, as opções que tem de impressão jato de tinta, a indústria ainda não conseguiu equilibrar algo que entregue a mesma qualidade Sim. com que a gente entrega no processo químico e equilibrando também o mesmo custo.
Tem impressão que até supera a qualidade, e não supera tanto assim, mas é superior ao que a gente entrega, mas com preço muito mais elevado. E aí o mercado não vai comprar essa ideia. Então eu acredito que por movimento de mercado, eu acho que isso é capaz de acontecer de forma natural a partir do momento que as duas coisas estiverem equilibradas, que a qualidade estiver compatível com o que a gente tem e que o preço também esteja compatível. Nos carros, a gente vê É a mesma coisa. as coisas indo por esse lado. Sim. Existiu já uma regulamentação, né, fora do Brasil, existiu. Só que a questão de produção e de preço também está caminhando para ficar mais acessível. É a ideia, né? Vamos ver. Acho que isso aí tudo vamos ver mesmo. Sim. E, cara, a história do seu pai é interessante. Que massa, inclusive, saber disso. Depois eu vou até comentar com ele lá uma hora num café. E ele não gosta. Pô, mas eu acho que é legal, sabe por quê? Porque eu falo assim... Eu sempre falo que isso é uma opinião minha, mas eu vejo que ela não diverge de muita gente. O empreender no Brasil, ele começa de forma errônea, né? Acho que começa meio naquele negócio, eu vou trabalhar para mim, opa, isso aqui começou a dar certo e vou fazer dar certo. E depois você vai ganhando processo, você vai ganhando corpo quando a coisa vai crescendo. E aí você, inclusive, tem que lidar com situações de estudar coisas que você nem imaginava que ia estudar. Porque, na verdade, se você for botar faculdade, essas coisas, ela forma mão de obra, ela não forma pessoas extremamente capacitadas a lidar com isso no geral. Sim. Né, com gestão de pessoas. Pelo amor de Deus, não tem nada, para mim não tem nada, a não ser um curso específico sobre isso que vai te ensinar, e a vida, né? E a vida vai ensinar muita coisa. E isso deveria vir da escola, né? Não é nem do ensino superior, né? E aí são assuntos muito longos, assim, são debates muito longos que não fazem tanto sentido. Mas aí, a Profox, ela começou, seu pai viu um nicho, porque querendo ou não, ele viu um nicho, né, de fotógrafos, porque diferentemente da pessoa comum, por assim se dizer, né, que vai lá revelar um filme, o fotógrafo tem todo um esquema de, às vezes, como quer saber como é revelado, né? Eu vejo que tem isso, assim. Tanto que virou uma coisa muito vintage no Brasil, revelar filme. Sim. Né? Como um todo. Aqui em Brasília eu conheço poucas pessoas que fazem. E sei de um que é o que todo mundo vai, porque ele tem a qualidade, ele sabe fazer um processo mais cuidadoso. E é caríssimo. Se você for botar hoje é mais caro que fazer uma impressão. Uhum. É muito mais caro. Eu nem sabia que tinha gente em Brasília que faz. Cara, tem tanto que isso me movimenta. Às vezes eu tava fazendo até uma ideia. Eu sou doido pra pegar uma 120mm, uma média de formato de filme. Uhum. E, cara, vou botar o custo aí, tipo... Vou gastar aí pra usar um filme e revelar ele, vou gastar tipo R$400, assim. Uhum. E aí você não sabe... E aí tem aquela coisa do filme ainda hoje em dia, né? Você não sabe se vai dar tão certo. Se a conta vai fechar, né? É muita prática pra dar certo. Então, aí quando você bota no papel de custo mesmo, você fala assim, é um hobby... custeado, tem que bancar. Uhum. Mas, enfim, eu acho que isso também é gosto. Como é que foi também? O seu pai, ele decidiu expandir, ser grande como é hoje? Porque hoje a gente está falando de uma empresa que tem Brasília, Goiânia, Fortaleza... Só. São só essas três? Sim. A gente já teve em mais estados. Mas é até legal você falar isso, porque, assim... das referências que a gente tinha na época de que estava crescendo, existiam algumas redes, né, principalmente aqui em Brasília, Goiânia, existia rede de loja de fotografia que era muito forte. Então, não era nem uma época que a gente via a internet bombando como hoje em dia. Então, a gente associava o crescimento com lojas espalhadas pelo Brasil. Só que as coisas foram crescendo de uma forma que a gente foi, há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente já começou a entender que a gente precisava fazer o movimento inverso. Principalmente porque a gente vê algumas outras empresas do mesmo ramo, que são referência, que a gente tem contato, que a gente é até amigo dos donos, que o que eles fazem é se unificar numa estrutura única, ao invés de ter várias estruturas separadas e espalhadas pelo Brasil. Às vezes até você coloca ali um showroom, algo pequeno, mas é uma coisa que a gente tem diminuído para que a gente se estruture, para que a gente seja mais forte, aonde a gente nasceu, onde é a nossa matriz, onde a gente já está mais consolidado. Mas aí, querendo ou não, hoje atende o Brasil inteiro. Sim, atende o Brasil inteiro e, na verdade, a gente manda álbum até para fora do Brasil. Seja porque
era um cliente nosso que foi para fora, ou às vezes o cliente do cliente já foi, e assim, é sempre possível. Que massa. Maior desafio hoje, qual que é? Ah, cara, eu diria que são alguns, né? Mas eu acho que, assim, gestão de pessoas é o que me vem à cabeça como um dos mais fortes, assim, sabe? Não colocando que gerir pessoas é uma coisa ruim, mas é uma coisa desafiadora. Eu penso dessa forma pelo seguinte: quando você lida, tipo, a gestão financeira, ela é um desafio? É, mas ela é mais. É praticamente você dividir as coisas entre humanas e exatas. Então, você consegue ter, se você estiver falando de números, você tem uma previsibilidade, você consegue se encaixar numa coisa minimamente previsível. Agora, pessoas, cara, você tem que ter um feeling ali de você buscar diferentes perfis que vão se encaixar para diferentes necessidades de diferentes setores dentro da empresa. E você fazer depois todo mundo Conversar? se encaixar e se engajar naquilo dali é o desafio. Eu falo que esse eu acho que é o maior desafio eu, pelo menos vejo também como um dos maiores desafios, né? Do caos ali que é fazer gestão. Mas você acha que teria alguma coisa lá atrás que vocês poderiam ter feito para não ter esse desafio da gestão de pessoas? Você acha que o amadurecimento que trouxe é o que fez vocês estarem onde estão? Eu falo isso que, por exemplo, hoje você tem uma noção muito melhor de como contratar alguém. Mas por que você tem essa noção? Você, além de buscar conhecimento, além de já também ter vivido em diversas situações, imagino eu, de funcionário, você acha que isso lá atrás, se você tivesse buscado talvez esse conhecimento, se você tivesse feito algo diferente lá atrás, isso aí teria sido... estaria diferente hoje? Você tem algum caminho para chegar hoje nisso? Você fala assim? Cara, eu diria que a experiência faz, acima de tudo, a gente adquirir um certo feeling, né? Mas uma das coisas que eu fiz lá atrás e que, poxa, isso foi enriquecedor para mim, foi fazer curso de gestão de pessoas, sabe? De gestão de pessoas, assim, cara, já de, de inteligência interpessoal. Esse tipo de coisa, esse tipo de aprendizado faz com que a gente vá tendo, assim, mais tato, mais habilidade em lidar com as pessoas. E, acho que a gente vai desenvolvendo uma visão além do alcance que a gente tinha anteriormente, sabe? Eu diria que se pudesse ter investido em algo mais ali atrás, eu acho que seria isso. Porque essa foi uma coisa que eu fiz. Agora, meu pai nunca foi muito a praia dele. Mas talvez, sei lá, eu também nem sei se tinha tanta disponibilidade De conhecimento, né? sei lá, de oferta desse tipo de conhecimento. Mas com certeza tinha, só imagino que não seria tanto. Mas se ele tivesse buscado isso lá atrás, eu acredito que ele teria tido até mais facilidade para desenvolver a empresa. Porque meu pai e meu tio são sócios hoje em dia, né? Assim, meu pai desenvolveu a empresa e depois veio o meu tio e assim, pô, agregou muito ali para o crescimento da empresa. Mas eu vejo que antes do meu tio entrar ali, cara, meu pai bateu muita cabeça. E eu acho que ele bateu muita cabeça ali até por falta de habilidade Sim. de lidar com esse E tipo de tempos situação. diferentes também, né? Exato. A própria internet, ela foi fazendo a gente, mesmo que você não faça um curso, mas ela vai te dando muito conteúdo, muita ferramenta para você entender melhor como é que são as coisas, né? Um vídeo que você pega ali. Cara, tem gente hoje para falar muita coisa sobre todo tipo de assunto. Eu acho que você não aprende hoje algo na internet se você não quiser. E como é que você chegou lá na Profox? Eu pergunto isso porque isso para mim é curioso. Porque você é um dos amigos que eu tenho que é familiar o negócio. Uhum. Eu tenho outros.
E eu pergunto isso pelo seguinte: o Rodolfo quis ir para a Profox? Ou o pai falou assim, vai ter que ir? Ou é tipo assim, é sucessivo, sabe? Não, assim, eu, eu, Eu eu pergunto já. isso porque eu vejo assim, você hoje é um cara muito cabeça lá dentro, né? Acho que é traz inovação, acho que tá prestando mais atenção no mercado. Uhum. E eu acho que ali a parte meio que do o backstage, você além de estar envolvido, né? Mas seu pai e seu tio terem esse, talvez... Eu falo assim, quem é muito das antigas, talvez o conhecimento seja muito do backstage por dentro, né? E vai ter chegando uma gente mais nova para pegar esse flow do que tá na novidade. Uhum. E isso foi uma coisa que eu sempre vi. Eu fico lembrando aqui das primeiras vezes que você foi me apresentar trabalho, pra gente conhecer e tudo mais, de como é hoje. Pô, isso foi um processo que com certeza que boa parte você levou pra lá pra acontecer isso. Mas foi Sim. uma coisa que você quis, vou falar assim, foi uma coisa que você falou assim, pô, gostaria de trabalhar aqui, vou me manter, você tá lá por família. Cara, eu acho que foi um movimento meio. As duas coisas foram acontecendo naturalmente ali. À medida que eu fui terminando o ensino médio, né, ia começar a faculdade. A faculdade em que eu fui foi justamente a administração e, e até por interesse na empresa, sabe? E junto com isso, meu pai já, ó, você terminou o ensino médio, obviamente você não vai ficar aí sem fazer nada, então você vai ficar aqui na empresa. Mas a escolha do meu curso também teve a ver com a empresa. Então as coisas foram acontecendo ali, sabe? Só que eu. Tem hora que isso é uma bênção e tem hora que isso é uma maldição, né? Porque eu me vejo como uma pessoa que tem. Desperta interesse por várias coisas e de áreas, às vezes, até distintas. Então, antes de pensar na administração, cara, me passou direito pela cabeça, chegou a me passar engenharia mecânica. Eu acho que eu ia me lascar em engenharia mecânica, né? Mas assim, mas eu gostava, né? Eu gostava da coisa, mas eu ia me fuder em engenharia Ah, mas mecânica, mas a real é essa, velho. Eu fiz computação no quinto semestre, falei, cara, não, né? isso aqui é uma bosta, não vai dar não. Isso chegou a me passar pela cabeça. Aí, isso quando eu já estava na faculdade, mas chegou a me passar pela cabeça economia, psicologia me passou demais pela cabeça também, pelo interesse nessa parte humana, Humana. sabe? Mas eu via a, na administração o curso que mais te instiga a desenvolver múltiplas habilidades, Habilidades. sabe? Legal isso daí, porque... Não, eu pergunto isso porque, cara, eu me questiono, ultimamente tenho me questionado muito assim, e se eu não fosse fotógrafo? E se eu não quiser mais ser fotógrafo? O que eu vou ser? Cara, eu acho que eu me questiono sobre isso quase todo dia. O que eu poderia ter sido ou o que mais que eu posso É ser? porque é o que eu mais posso ser, sabe? Porque... E eu falo isso que, cara, a gente talvez se limite muito, assim, depois em adquirir conhecimento, sabe? Tipo, isso aqui não, isso aqui sim. Evidentemente, tem algumas coisas que a gente tem que fazer escolha, mas até onde isso é uma trava na gente? Uhum. Eu tenho me questionado em relação a isso porque, ok, e se amanhã eu acordar e não quiser fotografar mais? Eu vou fazer o que da vida? Ah, vou ser publicitário, vou fazer minha formação. Nossa, hoje eu olho o mercado e ele não tá muito diferente do que eu era antes. E eu, tipo, Uhum. meu Deus do céu. Cara, e pra onde eu vou? Por exemplo, eu falo pra Amanda. A Amanda fala que Deus me livre de ser esposa, mas um dos sonhos da vida que eu vou morrer, acho, querendo ser. Nem sei se eu tenho um perfil, porque eu acho que talvez isso. Na hora da lida, ela se fala assim: não, melhor voltar a ser fotógrafo. Morro de vontade policial. Acho que eu vou morrer com essa vontade na vida de ser policial. Aí eu fico perguntando, esse ano tem uns concursos, será que eu não vou arriscar, não? Eu falei que eu acho que eu vou lá ser uma estatística. Eu vou lá ser um númerozinho, sacou? Porque a gente tem que acompanhar o mercado de alguma forma pelo seguinte, o que a gente consegue fazer hoje não é o que a gente vai conseguir fazer daqui a 10 anos. Uhum. Né? Mentalmente, fisicamente, a gente tem que ir criando uma segurança. Querendo ou não, pô, existe aí, você tem família no meio, você tem filhos, tem muitas outras coisas, você tem que ir pensando em planos futuros, que coisa quando você está sozinho é totalmente distinto, diferente, custos são diferentes, né? Sim. É... Cara, olha só, isso me faz pensar até. Você trouxe a coisa para um lado pessoal, só que isso já me faz pensar também em vários questionamentos que a gente, né, eu, meu pai, meu tio ali, que a gente já pensou enquanto empresa também. Porque do mesmo jeito que você já pensou assim, o que será que. E se eu não for fotógrafo amanhã?
A gente já se questionou diversas vezes com o mercado, né? Pô, e se de repente as pessoas, eh, a demanda em relação ao produto que a gente vende, ela for caindo a tal ponto que as coisas não se sustentem? O que a gente vai fazer? E aí a gente começa a analisar as coisas e a gente pensa o seguinte: o mercado de impressão, a gente vê que ele não está nem perto de morrer, que ele não está morto de jeito nenhum, sabe? A forma com que as pessoas estão utilizando a impressão, ela vem criando cada dia novas maneiras de se vender, novas demandas. A demanda de fotografia, de álbum e tal, essa se mantém estável, né? E a gente quer que ela continue assim. Mas a gente também precisa abrir novos mercados utilizando o know-how que a gente tem para, né, oferecer novos produtos, novas soluções. Por exemplo, a gente tem a gente, além de produzir álbum, a gente produz impressões, a gente produz quadros, e um projeto que a gente tem para colocar em prática é a gente ter uma empresa especializada em quadros decorativos, né? E com esse lance hoje em dia que tem de inteligência artificial para você produzir imagem no Dali, do ChatGPT ou do Midjourney, cara, você pode fazer muita coisa legal, né? E você pode vender aquela arte que você gerou com um prompt. O fotógrafo também vai poder vender. Ah, o cara pegou, viajou lá para Fernando de Noronha, foi ele de férias e fez umas fotos legais e dá para a gente ver. E tirou, e ele quer pegar algumas fotos que ele fez, que ele capturou, e transformar aquilo ali também num produto para venda. Então, assim, o que a gente tem para trabalhar de venda, a gente tem muito mais potencial, muito mais coisas que a gente pode extrair com as habilidades, equipamentos e know-how que a gente tem. Talvez também, talvez não, já é um projeto que a gente está colocando. A gente hoje é muito focado na impressão de álbum, essas coisas, e fotoprodutos para fotógrafo profissional. A gente está criando uma segunda empresa para que a gente possa fazer isso de forma simples, né, de forma bem direta, resumida, enxuta, para quem não é profissional. Para aquela pessoa que viajou, tirou umas fotinhas ali, entra num aplicativo e faz as fotos e recebe o álbum em casa. É uma coisa que a gente está colocando. O know-how que a gente tem também de saber mexer com máquina laser, saber mexer com router, CNC, essas coisas, cara, dá muita bagagem também para a gente um dia trabalhar com comunicação visual, para a gente trabalhar com produção de fachada, sabe? Coisas do tipo. Porque são basicamente mesmos equipamentos, né? Por assim se dizer. Muda em proporções, assim, algumas coisas. Isso. Comunicação visual até tem um pouco a mais de curva de aprendizagem para a gente explorar ali. Mas uma boa parte a gente também já tem. Então, quando você fala assim, se eu não sou fotógrafo, o que mais que eu poderia ser? Cara, só que eu penso que na fotografia tem muita coisa ainda que você pode explorar. Eu acho que você é um desses casos. Você tem ali a fotografia de casamento e às vezes você vai ali para a fotografia corporativa e o conhecimento que você tem de fotografia, de equipamento, te dá uma facilidade muito grande de montar um podcast como esse. Facilidade é bondade isso. Mas facilidade. não, mas é uma vantagem. Bota na minha mão para você ver em quantos meses isso aqui vai sair. Mas você tem dinheiro, meu amigo. Você ia me contratar. Não, mas, cara, brincadeiras à parte, eu falo assim, a principal ideia, né, de ter feito isso aqui é porque, primeiro, que isso aqui é um puta desafio pra mim, a real é essa, né, eu falo assim, uma das coisas que tá sendo bem legal, eu até comentei com você aqui antes, né, de abrir minha casa, de expor, né, nesse sentido, trazer pessoas que eu de fato confio mesmo, assim, acho que a gente tá trocando essa ideia aqui, eu falo que ela não tem a credibilidade só de quem você é, mas, cara, são pessoas que eu falo que eu de fato confio mesmo, é uma pessoa que eu troco o dia de ideia, a gente vai conversando e falo, mano, me ajuda nisso daqui, aliás, eu sou mestre em fazer isso, tipo assim, corre aí com esses prazos aí, pelo amor de Deus. Já me chamou pro tatame, para me amassar, me dar um cacete, né?
Isso aí, fases. Você tava parado, eu era mais jovem. Uhum. Eu também era. Temos um ponto. E acho que a minha ideia é bem essa, assim. Eu falo que Cara, o Brasil é um lugar que tem muita oportunidade. Porque uma das coisas que eu tava ouvindo há um tempo atrás é que empreender nada mais é do que resolver problema. E se tem um lugar que tem problema nesse mundo, é o Brasilzão nosso, né? Então, eu acho que assim, a gente tem muitas soluções que a gente pode dar para muita gente. E acho que impressão é uma, né? E a gente tem várias formas de atacar, porque eu acho que a gente fica às vezes tão, né, focado, eu falo isso como fotógrafo, eu falo assim, pô, vai vender álbum só fotógrafo. Cara, não, dá para vender de diversas formas. Quadro, arte, né? Acho que arte nunca vai morrer. Sim. Nesse sentido. Então, muita gente aí com a inteligência artificial meio que se fica, a inteligência artificial veio para ajudar, para crescer. Negócio que agora que era pequeno vai ficar monstruoso. Né? E eu falo, quando a gente vê lá, eu acho que é o Sonoma, né, que veio para vídeo, que é para criar inteligência artificial de vídeo, vai ser um absurdo. Um absurdo, um absurdo, um absurdo. Estou, inclusive, curioso para as eleições dos Estados Unidos agora. Não pelos debates, não por tudo. Mas o que vai ser capaz de fazer a inteligência artificial? Sim. Né? Porque... Tanto fake, né? Justamente porque, cara, a gente vai entrar numa época agora que... Como é que eu posso falar? Se a gente já não podia confiar em muitas informações, agora que a gente vai ter que cada vez mais ficar criterioso, né? Porque as ferramentas da internet vão trazendo, assim, aquela veracidade. Não, isso aqui é inteligência, aqui... Mas até que ponto? Né? Então, assim, cada vez mais a gente tem que ficar esperto, na real, com isso. Até os golpes que andam rolando, né? Não, isso é surreal. Esses dias eu vi um golpe assim que, sei lá, a gente vai ficando mais macaco velho, mas a gente nunca tá livre, né? Ainda mais com as coisas evoluindo num ponto que às vezes a gente não consegue Sim. acompanhar. Mas eu vi esses dias um cara que eu sigo, que ele sempre mostra uns produtos de tecnologia e às vezes tem algumas promoções, tipo na Amazon e tal. E aí apareceu um vídeo, um patrocinado, e era o cara falando, e era um cara que eu sigo, né? Ah, não, porque vai ter um negócio da Amazon e aí você pode comprar uma Alexa de graça, você só tem que fazer Um cadastro. um cadastro para você assinar o Prime Video por, sei lá, por 12 meses, 24 meses, e aí a Alexa vem de graça para você. Só que eu parei para olhar direitinho assim, e eu falei, caraca, esse negócio aqui é aquele que o pessoal tá usando a voz da pessoa. Sim. E, na verdade, esse cara tá sendo dublado com a própria voz. Mas quanta gente que não deve ter caído nisso? Não, olha só, você falou, eu fugi um pouquinho do assunto, mas... Uns 3 dias atrás, a gente tava com um casal de amigos conversando e tava rolando, parece que ia rolar uma promoção no Burger King, já deve ter acabado, já deve ter esgotado, que era o seguinte, se você atingisse lá 500 pontos no aplicativo, nem sei como funciona, você pode ir lá tentar trocar por uma garrafa de coisa Stanley e você ainda ganha um refil de 1 ano grátis, não sei o quê. E, pô, uma garrafa do Burger King da Stanley, todo mundo vai querer. Só que era só 500 unidades. E ele falou, mano, amanhã eu tenho que vir cedão, não sei o quê. Caraca, que massa. Beleza. Aí é aquela coisa, né? O celular tá aqui, ele vai ouvindo o que a gente fala. A gente pode falar que não, mas aqui ouve o que a gente fala. E aí, irmão, começou a aparecer uns patrocinados pra mim. Você já viu essa garrafa da Stanley e o Burger King? E aí, justamente isso. Era um site onde falava as regras exatas, do jeito que ele me explicou. Só que era assim, por 12 de R$ 9,90, se você assinar, você vai ter refil de 1 ano, é só você ir lá retirar. E aí você vai ver o site, meu amigo, mas não foi um patrocinado, não. Foi tipo assim, uns 8, 9. E eram 8, 9 sites diferentes, iguais. E esse golpe, nossa, estelionato no Brasil compensa muito dessa Compensa, cara, porque não dá nada. Que merda, caralho, isso é muito triste, mas o cara tinha muito, velho, muito, eu fiquei chocado. Chocado, porque assim, muita gente vai cair nisso, velho. Vai. Né? E aí eu falo assim, pô, a gente pode usar isso a nosso favor e a gente usa contra, né? A maioria das vezes muita gente usa contra, mas beleza. Cara, eu falo assim, eu acho que ali na empresa ali de vocês, né, imagino eu, uma das coisas que a gente já falou aqui sobre gestão de pessoas, e para mim é muito curioso, porque quando eu sempre vou lá, e já tem alguns anos que eu estou lá, eu não vejo o time mudar. Principalmente, pelo menos, o time comercial. E é o time cara, né? A cara do gol ali, evidentemente, já aconteceu de um sair, outro entrar. Mas, no geral, eu vejo que tá bem embasado. Pelo menos, assim, desde que eu tô lá, a pessoa que me atende tá lá ainda. Tá lá. Quem gerencia, tá lá ainda. Quem faz a ponte entre cidades, tá lá ainda. O que você acha, assim,
um dos fatores, né? Porque eu acho que são vários, mas assim, qual que você acha que é um dos fatores principais que atribui para a pessoa querer ficar lá? Por que eu falo isso? Rotatividade em grandes empresas, ela é muito comum. E por quê? Porque, cara, é uma rotatividade que ela é embasada em monetário, principalmente, né? Então, tipo assim, o que eu digo isso? Ah, fulano trabalha na sua empresa por R$ 1.000 e a empresa ali concorrente ofereceu para ele 1.050. Eu falo por R$ 50 mesmo, não tô falando valores absurdos, não. Então, o cara não vai ganhar de 1.000, vai para 2.000, não. Ele vai para R$ 50 a mais. E as pessoas vão. Né? Eu vejo que essa questão da lealdade se perdeu muito. Do respeito. Eu acho. Porque é muito crucial também você falar que um funcionário tem que ser leal a você em vários fatores. Mas eu acho que isso, de alguma maneira, se perdeu esse respeito assim, ao dono da empresa. Até porque é muito caro manter um funcionário. Né? A gente sabe que, cara, um funcionário ele custa o dobro do que ele é. Basicamente, fazendo conta de padaria é essa. Mas o que você acha, assim? Porque eu falo isso que, cara, eu vejo isso assim, eu acho isso legal, sabe? Tipo, você chegar num lugar e sempre são as mesmas pessoas há muitos anos. E é um lugar que, tipo assim, são pessoas que podem estar procurando aquele mesmo tipo de trabalho em vários outros setores e vários outros tipos de empresa, não só de fotografia, de álbum, de impressão. Então, o que você acha, assim? Um dos fatores, vou dizer assim, um dos fatores, sabe por quê? Porque eu acho que isso vai agregar muito para quem talvez esteja ouvindo e talvez esteja passando por esse rolê. Sim, cara, até faz um gancho com a pergunta que você tinha feito lá no início, né? Sobre o que lições aprendidas assim sobre essa parte de gestão de pessoas. E como você perguntou, um dos fatores, eu diria que um deles é contratar. Como é que se chama o ditado? Você contratar pela pessoa e você treinar a competência. Porque se você contratar só competência e você não puder contar com a pessoa, cara, você não vai durar, sabe? A gente teve uma pessoa que trabalhou um certo tempo ali pra gente, que ele tinha um ditado também mais ou menos nessa vibe, que era assim, ele era engenheiro de produção lá. E ele falava assim, do homem você faz o técnico, mas do técnico você não faz o homem. Pô, verdade isso daí. Então, Caraca. e você perguntou o que foi mudando para a gente melhorar nisso daí? Cara, eu diria que essa foi uma das coisas principais. Se você sentar para contratar uma pessoa hoje, eu acho que nos primeiros 5 minutos, 3 minutos, você já consegue ter um bom feeling se aquela pessoa vai se encaixar para o que você quer ou se ela não vai se encaixar. Porque, primeiro de tudo, você já viu um currículo. O currículo ali já te chamou a atenção. O que você faz ali na entrevista é você analisar, primeiro, se é compatível aquela pessoa que está ali se apresentando e se candidatando àquela vaga com o currículo que ela apresentou, e se essa pessoa é uma pessoa que, de alguma maneira, parece confiável, que parece disposta, que está ali a fim de somar, sabe? Então, quando a gente contrata alguém hoje, né, a gente prioriza primeiro alguém que a gente aposte no caráter dela, na vontade de fazer parte do time. Não adianta nada você contratar uma pessoa, sei lá, ultra competente, mas uma pessoa que você não vai poder contar, que não é engajada, que ela é simplesmente técnica, mas ela não contribui. Tá vendo, né, meu Brasil? Tá vendo, né, Lucas? Já vai ouvindo aí. Cara, eu acho que isso aí, pra mim, é uma das maiores verdades. Eu demorei, e vou te falar, é a parte que, assim, que eu mais acredito. Né? Você falou, um dos fatores é esse, e é o que eu mais apanho. Vou te falar que essa é uma das minhas maiores dores. Porque tem hora que eu falo assim, meu coração tem hora que ele é muito bom. E isso, nossa, isso me faz cair em cada enrascada, rapaz. Porque, cara, eu acredito, tá cheio de mão de obra boa por aí. Mas é isso, tá cheio de mão de obra boa, né? De gente boa e que tem. Aí é onde. Assim, você começou a ter que estudar técnico e depois tem que voltar pro humano, porque não adianta nada. Essa frase aí que você falou ficou guardada pra mim. Do homem se faz o técnico, do técnico não se faz o homem.
Ó, quantas vezes você já não deve ter passado por algum problema quando você foi chamar alguém para fazer parte da sua equipe para fotografar? Eu tenho certeza que você, em todos os seus anos ali de experiência, de casamentos que você já fotografou, você já deve ter chamado muita gente de trabalho bom, mas que tu não curtiu trabalhar com a pessoa. E às vezes de gente que não que tava um pouco crua, mas que tu, tipo, lapidou aquele cara e fez o cara ficar na tua equipe. Isso, uma das coisas assim que eu vejo, né, dentro do meu ramo assim que a galera tem muito medo é tipo isso, vai pegar alguém cru, vamos dizer assim, aí vai ensinar tudo e fala assim, pô, esse cara vai roubar meus clientes. E esse era um dos mitos que eu tinha na vida, assim, tipo, esse era um dos mitos que eu carregava comigo do tipo, mano, isso é verdade. A gente não pode ensinar os outros. A maior burrice da vida é a gente acreditar nisso, né? Acho que a maior burrice que você pode fazer é achar que você não pode passar seu conhecimento pro próximo achando que ele vai te roubar algo. Que eu acho que quando você aprende a servir, o ganho ele é exponencial, Sim. né? E acho que para tudo na vida. Mas isso aí é curioso, porque cara, muitas vezes eu falei assim, pô, rapaz, esse bicho é bom, velho. Vou levar ele comigo. Nossa, no meio segundo depois eu já tô, por quê? Por quê? Ô raparigo, sabe? Me faz umas coisas assim. E aí é isso, parei de me preocupar tanto com, nossa, levar o melhor fotógrafo comigo. Pô, o cara pode aprender isso comigo. Sim. Né? Eu acho que é isso lá. Não precisa contratar um melhor engenheiro, ele pode aprender contigo. Não precisa, mas eu tenho que contratar alguém que é isso, véio, que vai vestir a camisa ali de certa forma, vai ter respeito com o seu trabalho, porque querendo ou não independente de você ser uma empresa com nominal, uma empresa com nome de fantasia, você, pô, é sua vitrine, você não pode deixar ninguém estragar isso, né? E é engraçado que eu tenho. Eu acho que não é só uma sensação, acho que você vai concordar comigo que no meio dos fotógrafos, isso às vezes é até um pouco mais difícil essa parte de lidar com as pessoas, porque o fotógrafo, ele é um empresário, ele é um empreendedor e tal, mas acima de tudo ele vem com um plus do ego de artista, né? E aí vai ter gente que tipo assim, porra, tu tem tua foto, teu trabalho é foda, teu trabalho é bacana, consistente. Só que o trabalho do cara que você chamou para estar ali contigo, ele tem que seguir também uma mesma linha, uma certa linguagem do que tu entrega, né? Senão, assim, senão vai destoar demais. Não, senão são dois artistas diferentes pintando a mesma tela. E não que um seja um artista bom e o outro seja um artista ruim. Mas, sei lá, acho que é igual você querer colocar, sei lá, Chitãozinho, Chororó e Anitta no mesmo balaio. E não vai rolar. Né? Não vai rolar. Não vai sair o mesmo som. Vai ficar uma bosta. Esse é um dos quesitos, né, da arte, por assim dizer, da fotografia, né, que somos artistas. Eu acredito que somos artistas, eu acredito na arte, Sim. mas infelizmente eu vejo muito artista se afundando por não ser um bom empresário. Então eu acho que essa mistura ela tem que acontecer, essa combustão de igual carro, ar e gasolina, meu amigo, tem que misturar para poder fazer a combustão. E nesse caso ela é primordial, então assim. Até onde o ego faz bem nesse sentido? Até onde você está preenchendo o quê? Até onde você... alguém te chamar para fotografar e você fala assim, vai ser do meu jeito. Por quê? Hoje eu questiono, por quê? Qual que é a regra? Porque, cara, você está ali servindo, você foi contratado para servir. E aí, quando você começa a entender isso, você tem que tirar um pouco o pé do freio, do tipo assim, evidentemente, você pode criar material para você, o seu olhar, o que você quer, dentro de uma condição normal que aquilo seja aceitável, eu acho total viável. Acho que é válido você querer mostrar o que você quer pro mundo. Até as pessoas que querem aquilo mesmo que você te contratarem, mas até lá... E mostrar, às vezes, mostrar o teu potencial também, né? Sim, até porque isso é um potencial. Mas botar isso como regra para todos e que tem que ser assim, que se não for assim... Não... bicho. Histórias. Cada um tem... Fala que sucesso, ele não é igual para todos. O mesmo sucesso que o Rodolfo quer alcançar não é o mesmo sucesso que eu quero alcançar. Eles podem ser parecidos, mas eles não são iguais. Sim. Uma coisa que eu posso dar valor muito é uma coisa que talvez você não valorize muito. Exatamente. Né? Então, assim, a gente não pode chegar para o outro e falar assim, meu amigo, certo. E aí, isso é o que me pega hoje em dia, na arte. É você falar que o certo é esse aqui.
O certo, na verdade, eu falo que essa regra ela tá muito mais em empreender do que no olhar. Olhar não tem regra. Empreender talvez tenha minimamente algumas, Sim. né? Assim, tem regras que são básicas, né? Cara, é só você levantar a conta. Eu vou falar um negócio idiota aqui, mas, por exemplo, quantas empresas aqui em Brasília? Vou falar Brasil, estamos em Brasília. Quantas empresas aqui você acha que hoje são CNPJs? Poucas. O resto é tudo CPF. Empresas, você fala Não, fotógrafos? fotógrafos. Vamos falar Sim, fotógrafos. sim. Quantos fotógrafos são CPFs, não são CNPJs? Ah, isso aí eu posso te falar, né? Assim, porque Ah, tô no meio, né? Isso é verdade. são muitos. Por quê? Porque, cara, a gente não é educado a isso também, sabe? Também não dá pra culpar 100% a pessoa. Eu acho que sim, dá pra culpar sim, mas você não quer pegar conhecimento, você não quer aproveitar tudo que... Porque a internet hoje você tem tudo. O que a gente fala aqui não é nada do que a gente criou e o nosso... Não, está disponível para todo mundo o conhecimento. Exato. Né? Então vai de você querer ir atrás. Mas, cara, enfim, eu acho que gestão de pessoas vai ser sempre o maior desafio de todo qualquer lugar que eu conheço. Falo que quase todo mundo que eu trago aqui, essa é uma das maiores dores. Eu acho que uma das outras dores grandes que talvez vocês tenham, mas essas sejam mais internas, é planejamento. E é seguir a risca, isso é muito difícil às vezes, porque o mercado te faz caminhar por baixos e altos, né, por desafios diários. Mas que... Vou perguntar aqui uma coisa que eu acho que eu nunca perguntei. Para onde você quer ir? Onde você imagina a Profox? Você tem um tipo assim, falar, cara, se ela tivesse aqui... Ela tivesse, não. Ela vai estar, porque eu acho que é isso também. Ela vai estar aqui um dia. Isso tem na Profox, assim, você, seu pai, seu tio lá, tem muito essa ideia do tipo, onde vocês ainda querem chegar? Ah, temos. Não, eu pergunto isso assim, porque estamos falando de uma empresa nacional, de uma empresa que já mandou trabalhos para fora, que atende clientes lá fora, que tem uma demanda gigantesca, senão não teria, né, Fortaleza ali e Goiânia junto. Mas assim, tudo tem para onde ir a mais. Mas você acha que esse desafio ainda é muito grande? Você acha que é alguma coisa do tipo assim, não, alcançamos boa parte do que queremos implementar? Ah, a gente, bom, como eu te falei, tem esses outros segmentos que a gente pretende ir, que eles ainda ficam dentro do universo ali da impressão, né? Questão dos quadros, questão de comunicação visual e tudo mais. E a gente vai estar muito mais perto de chegar nesse lugar quando a gente realizar esse nosso sonho de que é a gente estar num lugar maior. E a gente gostaria até que fosse a nossa própria sede. Atualmente a Profox está num local grande e tudo mais, né? A gente bem grande até. Só que para que a gente chegue nesse lugar que a gente gostaria de estar, hoje a gente precisa de mais espaço. Principalmente quando se trata de comunicação visual. Assim, no local que a gente está hoje, a gente nem consegue pensar nisso. Porque as coisas de comunicação visual São gigantescas, né? são As plotters gigantes. são É, monstros. são grandes, né? As plotters, as CNCs que tem. E um dos pré-requisitos para isso é que a gente esteja tudo em um único terreno plano, né? Hoje a gente está num prédio de 3 andares, né? Três assim, ele é o térreo, o piso superior e tem o subsolo. Então, esse é o lugar que a gente gostaria de estar, atendendo com mais força ainda nacionalmente o fotógrafo profissional, o fotógrafo amador, bem estruturado na parte de decoração e comunicação visual. São assim, vertentes em que eu acho que, estando bem consolidado em todos esses segmentos aí, eu acho que a gente vai chegar onde a gente gostaria. Pô, ainda tem um baita caminho aí, mas eu acho que é um Tem. caminho totalmente viável. Se Sim, a gente sim. considerar tudo, né? Cara, Rodolfo, eu falo assim, velho, a gente sempre vai ter papo pra fazer. A gente pode fazer um aqui só de jiu-jitsu. Aliás, né, fica aí o convite de novo pra Sim. gente treinar. Ninguém tá treinando mesmo. Acho que agora vai todo mundo respirar fundo. Agora que as crianças minhas aí já estão, né, encaminhando para ficarem mais calminhos, eu quero.
Inclusive, meu filho está com 1 ano, né? E eu acho que assim que ele tiver a idade, cara, eu quero muito poder estar levando ele com o kimonozinho Você para acha que ir a arte junto. marcial te deu algum princípio de negócios? Ah, ensina muito, cara. Eu acho que ensina disciplina, né? Eu acho que ela ensina aquela questão de não subestimar nada nem ninguém, É. né? Porque, cara, quantas vezes você não tá ali em cima de um tatame e você olha aquele magrelo que você acha Que não vai dar em que não vai nada. dar em nada e quando você vê o cara já Nossa. pulou para tuas costas e te puxou no mata-leão, Cara, isso é a né? maior verdade, né? Você fala assim, não, eu sou mais pesado que esse bicho aí, vai dar nada. Uhum. Quantas vezes você já e no mundo dos negócios, né? E sei lá, às vezes no meio da fotografia, você parar para olhar um cara ali, você achar que aquele fotógrafo não vai crescer e quando Cara, você vai ver o cara te explodiu, deu balaio né? nessa hora. O cara começou depois de você e o cara tá bombando. Então, eu acho que sabe aquele ditado de que a arte imita a vida? Eu diria também que o tatame imita a Muita vida. vida, né? Mas isso é verdade, velho. Isso é um dos grandes aprendizados mesmo, porque muitas vezes a gente subestima, não, ali você não tem como não. E às vezes a pessoa te dá a volta que eu falo, cara, eu falo assim, qual que é a minha meta hoje em dia? Uma das metas, né? É não ser o tiozão da fotografia. Sim. E eu falo que se, tipo assim, ó, com o conhecimento que eu tenho, que se eu parar de estudar, que se eu parar de fazer as coisas, pra ser o tiozão não é daqui 5 anos, é daqui 1 ano, 6 meses. Porque tecnologia tá engolindo, a galera que tá vindo aí tá te engolindo, que a galera é muito boa, muito criativa. A gente aqui vai. Eu falo que, inclusive, um dos meus princípios aqui é de fato pegar essas novas gerações que estão vindo e. Eu falo assim, cara, você pode pular muitos processos se você estudar, se você ouvir conteúdos que possam te agregar, né? Cara, ensinar a pessoa a ser mais calejada. Eu falo que acho que é um grande diferencial nosso, assim, da nossa época, é que a gente é um pouco mais calejado com a dificuldade. Cara, mas eu vou até tentar colocar um pensamento que eu tenho aqui em relação a, tipo, você falar, não ser o tiozão da fotografia, porque eu acho que isso também tem a ver com você querer chegar em algum lugar na fotografia, apesar de que eu acho que tu já chegou num bom lugar aqui dentro da Sim, fotografia, né? Mas quem está começando agora, em um certo momento, quer chegar e quer se espelhar em alguém, né? E eu vejo assim, o cara que quer ser um bom fotógrafo, para o cara que quer ser um bom fotógrafo, aprender técnica de fotografar e comprar bons equipamentos, isso deveria ser uma preocupação secundária. total. É isso que as pessoas precisam entender. É isso que a gente fica quebrando cabeça, porque, meu irmão, tem que ter essa lente. Eu falo isso por mim, meu amigo. Tecnologia, se eu pudesse ter. Não era uma gaveta, era um quarto inteiro de Eu equipamentos. gosto pra caralho também, velho. É bom, velho. Ah, a gente tava falando outro dia de guitarra, você lembra? Aham. A gente foi almoçar e falou de... Mas se pudesse ter, mas era um quarto. E é tudo assim, só que tudo ligado ao material. Sim. E é isso. Isso é secundário. Isso é. Vamos botar em porcentagem? Isso é 10%. Então, eu não sei o que você pensaria como o que deveria ser a preocupação primária. Até você ficaria curioso para te ouvir. O que eu penso que deveria ser a preocupação primária é, pô, se eu quero ser um fotógrafo de sucesso, e eu devo colocar essas preocupações como secundárias, eu acho que a primária deveria ser que tipo de pessoa eu preciso me tornar para ser o fotógrafo que eu quero ser, né? Aí, assim, eu estou falando do fotógrafo, mas Não, aí você sim. pensa no empresário, você pensa no lutador de jiu-jitsu, você pensa no músico, você pensa no que for. Porque, te dar um exemplo assim, imagina que eu quero ser um designer e aí aprender mexer no pacote Adobe, comprar um bom Mac, né, um iMac grandão, bonitão, para eu trabalhar, isso até vai me ajudar a trabalhar bacana, para ter um bom trabalho. Só que antes se existe um certo designer ali que eu admiro, por que esse cara é bom?
Ele é bom só porque ele aprendeu a mexer no pacote Adobe e comprou um Mac? Não. Cara, esse cara ele aprendeu a ser bom porque tudo que ele olha, ele busca referência, ele vai absorvendo aquilo como um acervo mental e absorvendo de forma diferente das pessoas, do que muitas pessoas acabam deixando aquilo lá passar desapercebido. O cara que seria um designer, por exemplo, ele senta num restaurante, ele pega um cardápio e, cara, ele tipo destrincha a maneira como as fontes foram colocadas, como a tipografia foi organizada, como ela cuidadosamente foi pensada para o cara dar a impressão de algo mais despojado ou algo mais luxuoso, e ele começa a dissecar isso. E aí o cara começa a analisar as marcas, como elas se posicionam. Então, assim, tudo que ele vai olhando, ele pega um vinho desse aqui, ele já começa a olhar o rótulo e perceber, poxa, que tipo de mensagem ele quer transmitir para quem está comprando aquilo ali. Ou seja, são coisas que só aprender ali o pacote Adobe ou só comprar um computador não vão te fazer nada. É tudo coisa que você precisa ter uma bagagem mental pretérita ali para que as coisas funcionem, para que elas se organizem na cabeça como daquele cara ali que é a referência que você admira. No caso da fotografia também, o cara que é um excelente fotógrafo, cara, ele tá olhando um outdoor ali, pô, poxa, ó, esse cara fez essa foto assim, assim, assado. O cara tá vendo um filme, cara, ele tá, tipo, dissecando como é que aquela iluminação foi feita, ele tá deixando de prestar atenção só na história, só nas coisas que estão acontecendo ali, e ele tá prestando atenção em cada detalhe de como que aquela luz foi feita para dar aquela atmosfera, e o cara vai tentando produzir. Ou seja, fazer só o workshop, comprar uma lente bacana e um corpo legal de câmera e um Mac para você editar, não adianta de nada se você não pega essas referências. Cara, e aí, e assim, digo mais, eu acho que assim, um dos principais skills que eu acho que qualquer pessoa pode ter, mas vamos falar da fotografia, tá? Eu falo, intencionalidade. Você precisa ser intencional. Uhum. Não adianta, bicho. Não adianta você pegar, às vezes, até um equipamento mais ou menos, ter uma boa referência, se aquilo, depois que você produzir, não tiver uma intenção. Então, eu falo que, assim, no começo é muito difícil você falar, assim, por que você quer fazer para sempre, né? Acho que você tem que experimentar de tudo, sim. Acho que talvez ali você tem que falar assim. Eu falo que duas coisas principais. Você ser intencional, você criar aquilo com alguma intenção, seja ela que lá na frente, quando você chegar na intenção, dê errado e tá tudo bem. E outra, é saber dizer não. Sim. Nem tudo é oportunidade, nem tudo é a melhor coisa do mundo. Algumas coisas a gente precisa experimentar, outras a gente precisa falar não. Uhum. A gente poder respeitar esse espaço do não, eu falo que ele é muito engrandecedor, no sentido de que quando você diz o primeiro não, mas a pessoa não vai gostar, vai achar um absurdo. Ela tem o direito, Uhum. mas eu não tenho culpa. A gente não precisa, sabe, fazer tudo. Então, assim, eu olho muito para esse lado hoje porque eu vejo que uma das grandes dificuldades é de você dizer não. Sim. Né? Muita gente fala assim, eu não, hoje em dia não. Mas hoje, né? 10 anos depois, 5 anos depois, no início, se você trouxer isso, juntar a intencionalidade com aquele não para qualquer oportunidade, parecendo que ela é de ouro, e na verdade ela é um lobo disfarçado de cordeiro, te previne muito lá na frente. Acho que traz um conhecimento. Então, eu acho que, cara, isso aí eu diria que é 50% de skill, assim, tem que estudar muito sobre isso, assim, ler muito sobre isso e seguir em frente mesmo, assim, eu acho que é resistência, né? Eu falo que empreender é quase que a resistência mesmo, mas assim, graças a Deus o Brasil tem muito empreendedor, tem muita coisa incrível sendo criada, mas, cara, você tem dificuldades fiscais, você tem dificuldades tributárias, tem dificuldades, assim, que você fala assim, tem dia que você paga, você fala, não é possível. E olha, eu tô falando que me considero pequeno, mas eu fico imaginando o seu, que tem funcionário. Meu irmão, se você olhar, tem meses da vida do ano que você paga você trabalha para pagar tributo. Exatamente. E aí você fala assim, mas isso é um absurdo, mas não dá para jogar contra essa regra. Então o que você tem que fazer? Tem que se preparar mentalmente e fazer com que o seu trabalho seja intencionado, tipo assim, mano, eu preciso pagar isso aqui o quanto antes possível. Como é que eu vou facilitar isso aqui? Porque uma das coisas que mudou muito no meu mindset em relação a isso até
foi o seguinte, quanto mais de tributo eu pago, sinal de que mais eu tô ganhando. Exatamente. É igual Então- quando a gente, quanto mais insumos a gente compra, nossa, mas que dor de pagar um boleto caro desse. Mas se a gente está comprando, é sinal que está vendendo. Então, isso a gente precisa mudar, sabe? Eu acho que essa é uma das mentalidades, assim, muito enraizadas na gente, tipo, não, mas imagina pagar, igual grandes players hoje mostram, né? Pagando lá boletos os DAFs, né? De 1 milhão, 100 mil. Que absurdo. Eu falo, meu amigo, queria ser eu, porque se o cara tá pagando 1 milha de imposto, o que tá no bolso, tá valendo. Tem que tá valendo, entendeu? Porque o cara tá fazendo. Então, eu me espelho muito nisso agora. Mas eu demorei muitos anos. Eu falo que é muita porrada. E eu acho que é isso que eu quero quebrar. Eu quero quebrar esse tempo pra galera. Tipo, mano, entenda. Isso é bom, isso é saudável, tem que fazer. Não dá pra ir contra o sistema, não dá pra ir contra isso. É besteira você ficar tentando bater emprego já fundado, entendeu? Cara, eu concordo, mas eu até faria um pouco de ressalva, assim, porque é foda você querer ir contra a maré, contra o sistema, mas que também a gente não perca a capacidade também de se revoltar, porque de se revoltar, assim, de se indignar, porque é horrível a gente pagar imposto e todo mundo tem que pagar, Só que a gente vê também o tanto que a gente paga bom, primeiro que não ter o retorno necessário, mas também quando a gente se compara com vários outros países e que, poxa, parece que em outros países que deram certo, a coisa não é tão penosa, ela não é tão hostil contra quem quer empreender, né? Ela não é amigável aqui. E isso vai deixando a gente um pouco frustrado. Não, mas assim, eu digo que eu acho que assim, a revolta, né, ali de você falar, pô, se indignar com aquilo, eu acho até que é válida, mas assim, não é válida no sentido de não vou pagar. Isso Eu sim. acho que é esse ponto. Eu acho que se você querer fazer com que o sistema se adeque, mas por exemplo, uma das coisas que eu falo, o Brasil tem grandes incentivos tributários. Os grandes mesmo. Exato. Mas quem é que lidera o Brasil nesse sentido é o médio pequeno. E a gente tem incentivo para nada. O incentivo que a gente tem é de fechar a porta todo dia, velho. Porque é melhor. Cara, incentivos é para os grandes. Então, assim, se indigne, mano. Se revolte que talvez dali saia uma ideia brilhante. Sabe? Eu acho que talvez grandes ideias saíram da putice com alguma coisa. Sim. Mas não se revolte ao ponto de falar, isso eu não vou fazer. Porque aí é idiota. Eu falo isso por quê? Porque lá atrás, lá no meu início, eu fui essa pessoa. E hoje eu vejo que eu era um completo do idiota nesse sentido. Por quê? Isso só me custou mais tempo pra botar a casa em ordem, velho. Entendeu? E me custa. De alguma forma custa até hoje, até você engatilhar, deixar tudo 100%. Meu irmão, a Amanda começou agora. Começa da forma mais certa possível. Já abre o CNPJ, já faz. Aí tem que pagar. Tem. Empreender é mais gastado que receber no início. Sim. E é bem isso que você falou, do início. Cara, começar é sempre o mais difícil, né? Sabe aquele lance da lei da inércia? Então, sair do lugar. Sair do lugar é o mais difícil. E à medida que você vai começando a pegar um pouquinho de tração, beleza, as coisas vão funcionando e vão ficando mais fáceis, né? Mas, infelizmente, aqui onde a gente está, a pessoa dar o pontapé inicial é mais custoso. Mas, assim, é aquela coisa, a gente empreende por necessidade. Tanto é que não é à toa que a maioria das empresas, quando iniciam na informalidade. Não, total. Né? Total. E aí, depois que elas começaram a ganhar um pouquinho mais de tração e saíram da inércia, é que elas vão se adequando, né? Entrando nos eixos ali, trabalhando tudo direitinho. Até porque, se não for desse jeito, cara, tu não vai crescer. Não, é difícil, é muito difícil. Mas enfim, bicho, obrigado mais uma vez por ter topado. Porra, eu que agradeço, velho. Acho que a gente ainda tem muito assunto pra trocar, mas eu sempre tô dizendo assim, todos esses primeiros episódios que eu tô fazendo tem sido um baita desafio, né? Mas eu tô sempre dizendo assim, são pessoas que com toda certeza, essas primeiras pessoas que estão aqui comigo são pessoas que vão voltar. Porque eu falo que isso aqui tá tomando forma, isso aqui tá crescendo. Então, eu te agradeço demais, velho, pela confiança de acreditar nesse início, de dispor do seu tempo, de deixar seus filhos em casa, de deixar sua esposa sair à noite pra vir pra cá, pra gente gravar.
Eu falo que isso para mim está sendo muito engrandecedor em saber que eu tenho essas pessoas assim, né? Então, quando eu convido a pessoa, cara, meu irmão, vambora e tal, isso para mim está sendo muito legal, até descobrir essa parte, né? Porque a gente tem, velho, uma veia de amizade, a gente tem uma veia de negócios, mas é muito difícil, né? Eu falo que hoje a coisa mais valiosa que a gente tem na nossa vida é tempo. Sim. Né? E saber que as pessoas dispõem do tempo dela para vir aqui, para trocar uma ideia, para falar, né, da vida, para falar dos negócios. Muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo. Você foi 10. Porra, velho, eu tenho que agradecer. Eu não sou o cara mais, assim, em questão de internet, rede social, eu até preciso melhorar isso, né? Mas eu sou bem low profile nessas, né, nessas coisas, mas isso assim. eu falo que a ideia é justamente até ajudar a tirar da toca. Então, mas assim, realmente é uma coisa que eu tenho vontade, até sinto uma certa necessidade em desenvolver. E, pô, tá aqui hoje me incentiva como você falou, sair da toca. Vamos ver depois que eu olhar esse podcast editado, eu falar, porra, velho, até que vai. Aí, tô te falando. Moço. Mas enfim, meu velho, você foi maravilhoso, muito obrigado. Te agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui em casa, né? Uma hora tem que vir trazer a Ingrid, as crias, deixar o cachorro louco. Com certeza. E eles que vão ficar loucos quando meu menino chegar aqui. Aí é bom que aí você tem que ter uns em casa. Dá não. É o plano, é o plano. Em apartamento, ou você tem criança ou você tem cachorro. Não, tem que ter os dois. Véio. Então, vou falar com ela. Como é que é o nome dela? Amanda, né? Amanda. Tá bom. Vou falar pra ela. Ajuda, rapaz. Você vai me ajudar. Vou botar uns meninos aqui, uns bonecos pra correr aqui atrás do cachorro. Bicho, obrigado. Valeu, velho. Gente, muito obrigado. Até a próxima e nos veremos em breve.